Esse aqui é o livro da discórdia. Oi gente, aqui é a Debbie do blog Pollen por Pollen e o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente porque eu vou falar sobre um tema que é um tanto controverso no meio cristão, ora mal visto, ora mal interpretado, mal entendido, que é a corte. Você já ouviu falar? E para falar sobre a corte, eu trouxe aqui pra gente comentar um pouquinho sobre esse livro aqui, Garota Encontra Garota, do escritor Joshua Harris. Ele é bem conhecido, e inclusive o próprio Joshua Harris, né, antes de falar sobre o livro, ele já é um pouco controverso aqui no Brasil por conta do seu primeiro livro, Odisseia, Deus ao Namoro, que muita gente gosta e também tem muita gente no meio cristão que não curte. Eu particularmente gosto do Joshua Harris, gosto muito dos livros dele e gostei muito desse livro aqui porque ele abriu a minha mente, me deixou com uma mente bem mais clara para entender de fato o que significa corte. Então se você tá assim como eu, né? Um pouco perdido, não sabe o que significa corte, ou ouviu muita coisa aí e não consegue entender direito o que é a corte, vem pra cá que eu vou comentar um pouquinho sobre esse livro com vocês. Bom, logo de início, Joshua Harris, ele é bem honesto na sua escrita, né, no livro, e ele começa dizendo que, apesar do Odisseia, Deus ao Namoro ter tido uma repercussão super positiva no meio cristão, foi um livro que deixou algumas lacunas para vários jovens cristãos e ele começou a receber uma enxurrada de e-mails perguntando coisas do tipo: se eu preciso dizer adeus ao namoro, como é que eu vou encontrar uma pessoa? Como é que eu vou conhecer uma pessoa para me relacionar? Se eu não posso namorar, eu preciso dar adeus ao namoro. Então ele começou a pensar sobre isso e foi a partir desses questionamentos, desses e-mails aí que ele começou a receber, que ele percebeu que ele deveria escrever um livro para solucionar essas lacunas, e foi aí que surgiu o Garota Encontra Garota, que é esse livro que a gente vai comentar hoje. Bom, como Joshua Harris explica no livro, esse livro ele vai falar sobre a corte e os seus princípios. E ele vai logo de cara dizer pra gente que a corte nada mais é do que uma amizade, um relacionamento que visa, né, algo a mais, é uma amizade intencional que visa o casamento. E ele vai usar duas frases, né, duas ideias super interessantes para dizer o que significa a corte. Ele vai dizer que a corte ela é uma amizade intencional, e ele vai dizer também que na corte você é mais que amigo e menos que apaixonado. E eu vou dizer um pouquinho mais sobre isso para vocês não ficarem meio perdidos sobre o que isso significa. O que significa então dizer que você na corte é mais que amigo e menos que apaixonado? Basicamente, dizer que você é mais que amigo significa que na corte, né, você tem uma amizade intencional. Muita gente que não entende a corte, às vezes até zomba da corte, diz: ah, mas é um movimentozinho, uma amizadezinha boba, né, só com outro nome. Só que o Joshua Harris ele vai dizer que não. A amizade descrita do Joshua Harris é uma amizade com intenção. Você progride ao longo da amizade e os sentimentos eles vão surgindo ao longo da amizade para caminhar para algo mais profundo. É por isso que ele diz que a amizade na corte ela é intencional. E ela é é uma amizade em que você na corte é mais que amigo. E por que ele diz que você é menos que apaixonado? Ele diz que você é menos que apaixonado porque na corte, o próprio Joshua Harris, ele bate muito nessa tecla ao longo do livro. Ele vai dizer que a corte, ela coloca os sentimentos em segundo plano. Não é que os sentimentos não existam, mas o foco da corte é desenvolver os sentimentos à medida que você desenvolve a sua amizade com a outra pessoa. Ele não está querendo dizer que na corte não existam sentimentos. Os sentimentos eles existem, mas eles vão se aflorando, eles vão desenvolvendo, desabrochando ao longo do relacionamento. É por isso que você é mais que amigo e menos que apaixonado. Outra coisa muito interessante que ele coloca no livro, que eu fiz questão de colocar nesse vídeo também, é que ele acaba dizendo no livro que a corte ela não foi criada para ser um movimento. E infelizmente é uma coisa que a gente vê muito no Brasil, muito nas igrejas, né? Muitas pessoas tratando a corte como um movimento, como se a corte fosse o único tipo de relacionamento mais correto ou o único tipo de relacionamento santo. Vários líderes de igrejas, né, limitando os seus jovens a namorarem somente na corte, somente de corte, eu não sei como chama, mas nesse relacionamento
relacionamento da corte, né? Existem igrejas em que se você não namorar de corte, você não namora, né? E o Joshua Harris, ele vai ser completamente contra esse tipo de coisa, porque ele vai dizer que a corte não é para ser um movimento, são princípios que você pode muito bem aplicar no seu relacionamento, caso você já esteja namorando. Olha só o que ele vai dizer no livro dele. Você pode não gostar do termo corte, não há problema nisso, não há nada de errado nele. Não importa a palavra que usamos para os nossos relacionamentos, e sim como nós vivemos. Bom, então para resumir para vocês, o Joshua Harris ele vai dizer que a corte ela é um relacionamento intencional que visa algo mais, que começa numa amizade e que tem os seus sentimentos se desenvolvendo, crescendo e aprofundando ao longo do tempo. Não que os sentimentos não existam, mas na corte eles ficam em segundo plano. E pessoal, e vamos lembrar que o Joshua Harris saiu de um contexto, né, em que ele tinha acabado de escrever um livro dizendo adeus ao namoro, né? Então ele acaba de sair desse contexto para vir num contexto da corte, e ele mesmo coloca, né, que foi a forma que ele encontrou de trabalhar com os relacionamentos, com namoros, sem serem coisas manchadas pelo sentimentalismo, pelas emoções, pelos sentimentos aflorados, pela paixão, que consequentemente acaba manchando um relacionamento e deixando ele, transformando, né, esse relacionamento em um relacionamento pecaminoso. Então a saída que ele encontrou para responder, para atender as indagações dos jovens, e eu acredito que as próprias indagações dele depois do Eu Disse Adeus a Namoro foi sugerir, né, esse modelo da corte, né, trabalhar a corte na vida de um relacionamento saudável que glorifique a Deus. Bom, e no livro ele fala mais algumas coisas sobre a corte e que eu coloquei e achei super interessante. São alguns princípios, como ele coloca sempre, né, que a corte são princípios que você pode ajustar já no seu relacionamento caso você tenha um. E eu selecionei aqui alguns pontos, alguns princípios importantes que você e eu, né, nós precisamos cultivar dentro dos nossos relacionamentos a fim de glorificar a Deus. Então, eu selecionei alguns aqui que eu achei super importantes. O primeiro ponto é que a corte nos ajuda a reaprender o significado do romance. E essa parte é super interessante porque ele dedica um capítulo exclusivo para dizer sobre isso, e particularmente é o meu capítulo preferido. Tem o tema Se Garotos Forem Homens, Garotas Serão Mulheres, onde ele vai discutir sobre o papel da masculinidade, da feminilidade dentro de um relacionamento a fim de glorificar a Deus. E ele vai falar ao longo do livro que os relacionamentos hoje em dia eles estão completamente trocados, completamente deturpados. Ele vai citar inclusive uma notícia de uma revista em que ele vai começar, né, esse capítulo citando essa revista, dizendo que o que os homens gostam é que as mulheres sejam machos, sejam homens da relação. E ele vai dizer o quanto isso é triste, o quanto isso é deprimente para a geração, para a sociedade, onde os valores, onde os papéis foram completamente distorcidos. E ele vai desenvolver isso, vai usar inclusive frases de uma das minhas escritoras favoritas, que é Elizabeth Elliot, para falar sobre isso. E ele vai falar sobre a importância do romance, a importância do garoto conquistar a garota, ir até a garota, pedir a mão da garota, né? Essa coisa de ver o relacionamento florescendo, o relacionamento crescer, se desenvolver, nada rápido, nada brusco, como os relacionamentos atuais e infelizmente muitos relacionamentos cristãos que começam e terminam sem propósito algum. Então ele vai falar que a corte, ela trabalha com esse princípio de reaprender o significado do romance, o significado do garoto conquistar a garota, dos dois se conhecerem juntos, do garoto ir até a garota, buscar a garota, né, se impor e ir até a garota. Então ele vai falar sobre essa importância do romance, que é uma característica, né, um princípio que tem se perdido muito nos relacionamentos atuais. Outro ponto que o Joshua Harris ele fala é que a corte nos ajuda a entender, a limitar, né? Ele vai colocar a intimidade e dar maior valor à conversa, aprender o valor da conversa. E é aí que o pessoal encrenca com a corte, porque começam, né, as falações a respeito do beijo. Muita gente fala, né, e acha que a corte ela é um tipo de relacionamento que o beijo é proibido.
Mas particularmente, né, aqui eu vou só abrir um parêntese e vou falar da minha opinião. Eu li esse livro e eu não achei nada no livro dizendo a respeito de proibição acerca do beijo, né? No sentido de você não pode beijar na corte, se você beijar, a sua corte está destruída se o relacionamento acabou, né? Não tem nada do tipo. O que ele vai colocar é um princípio, ele vai colocar de uma forma super amorosa mesmo, e ele vai usar uma frase que eu achei super interessante quando eu li. O Joshua Harris, ele vai dizer que o que você pode fazer de mais importante com a sua boca não é beijar, mas sim comunicar. E como eu já falei desde o início, né, o foco principal desse livro, quando o Joshua Harris trabalha com a corte, é dar importância à conversa, dar importância à comunicação como primeiro plano para desenvolver um relacionamento. É por isso que eles colocam, né, o beijo e a intimidade, os toques físicos, enfim, como segundo plano. Mas isso não significa que é uma proibição no sentido você não pode beijar e tal, né? Ele, pelo menos nesse livro que eu estou passando para vocês, ele não diz nada acerca de proibições. Ele só vai dizer, né? Ele só vai dar uma maior ênfase e vai fazer com que o livro caminhe para essa direção, para que a gente leia e entenda essa direção, no sentido de que o mais importante que você pode fazer nesse início de relacionamento é conhecer a pessoa. E ele usa uma frase super interessante. Ele fala que você não pode amar algo que você não conhece. Então, você precisa conhecer para que esse amor ele possa desenvolver, se aprofundar, você possa, né, realmente ter sentimentos profundos por aquela pessoa. Mas você só consegue isso se você conhecer essa pessoa. E é por isso que ele vai dar muita ênfase à conversa, à importância da comunicação, de vocês gastarem, né, passarem tempo conhecendo um ao outro, né, e crescendo juntos, conhecendo a palavra de Deus, estudando juntos. Essa parte é super importante e eu acho e acredito que é um princípio super válido para os relacionamentos. E terceiro e último ponto que eu coloquei aqui, a corte nos ajuda a reaprender o valor dos aconselhamentos. E essa parte ela é super importante, porque o Joshua Harris ele vai trabalhar sobre isso, com isso, né, de uma forma muito extensiva. Ele vai falar muito sobre a importância de você ter os seus pais abençoando o seu relacionamento, aconselhando o relacionamento de vocês, a importância do seu pastor, de você querer tirar dúvidas, né, com o seu líder de jovens, com o seu pastor, ou ter também um casal, né, na igreja que seja mais antigo, que tenha um casamento com maior tempo de duração, que pode, né, tirar as suas dúvidas, sanar as suas dúvidas, pode sentar e conversar com você coisas sobre relacionamentos que vão edificar a sua vida, edificar o seu relacionamento como casal para a glória de Deus. Então ele frisa bastante esse ponto de dar importância, dar valor ao aconselhamento, e eu acho isso também fenomenal, uma coisa que a gente precisa colocar novamente nos relacionamentos hoje em dia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou um pouquinho extenso. Eu tinha um pouquinho mais de coisas pra falar, porque eu separei muita coisa, bastante conteúdo desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro em relação ao que é a corte. Pra mim ficou bem mais claro do que eu sabia, do que eu entendia, e eu gosto muito desse livro e eu indico pra todo mundo esse livro aqui do Joshua Harris, Garota Encontra Garota. Eu gosto muito e que possa ser bênção pra sua vida também. Antes de terminar esse livro, eu gostaria de dizer algumas coisas a respeito do que eu acho da corte, né? Eu acho que a corte é uma opção válida, mas não a única opção. Como o próprio autor colocou, a corte não foi feita para ser um movimento, mas sim princípios, e você pode sim ajustar os seus princípios dentro do seu relacionamento. Independente de você estar na corte, independente de vocês terem um relacionamento, né, de namoro comum, como a gente já conhece, que independente da forma como você esteja se relacionando com alguém, que seja sempre para a glória de Deus, que você possa cultivar princípios que não são só da corte ou de outro tipo de relacionamento, mas são princípios pautados na Bíblia, que você possa ser regado a esses princípios e possa abençoar o seu relacionamento para a glória de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comenta aqui embaixo se você concorda ou não com a corte. Eu vou dar minha opinião um pouquinho
Eu vou dar a minha opinião um pouquinho mais detalhada num texto que eu vou fazer no blog sobre a corte. Eu vou colocar, né, essas informações que eu trouxe pra vocês aqui no vídeo, eu vou colocar lá em texto algumas informações mais detalhadas, algumas referências do próprio livro, para que vocês possam entender um pouco mais, e eu vou colocar ali também a minha opinião, os pontos negativos que eu acho da corte, que também acho que existam pontos negativos, e se eu sou a favor ou não da ideia, né, da ideia da corte. Então, se você quiser, é só você entrar no blog www.pollenporpollen.com, que eu vou deixar esse vídeo todo completinho lá para vocês darem uma lida. E se vocês quiserem ver também resenha do livro do Joshua Harris, eu tenho uma resenha desse livro lá no blog, então corre lá para dar uma olhadinha. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!